Olá, hoje trago-vos uma convidada que, licenciada em Ciências da Nutrição, parece-me que cedo percebeu qual é que seria o seu caminho. Passou por diversas experiências profissionais, que hoje já nos vai contar, mas depois decidiu criar a sua própria empresa e é fundadora da Love Fit. Já saberão certamente que a minha convidada de hoje é Mafalda Rodrigues de Almeida. Olá, Mafalda, Olá, Silvia, bem-vinda. obrigada. Obrigada por ter aceito o meu convite, até porque, apesar de nós nos termos conhecido pessoalmente hoje, a sensação que eu, pelo menos, tenho é que, de facto, já nos conhecemos há imenso tempo daquilo que vamos É verdade. conversando uma com a outra. E, Sim, é verdade. portanto, tenho imenso gosto em ter-te aqui hoje. Sinto-me Obrigada. em casa aqui. É verdade. Obrigada. Dizia eu, optaste por estudar Ciências da Nutrição. O que eu te queria perguntar é, como é que foi o caminho até decidires que ias estudar e que ias enverdar para esta área em particular? Porque é uma área muito específica. É uma área muito específica e não era de todo aquilo que eu tinha planeado, porque eu gostava imenso de veterinária, sempre tive uma ligação muito forte com animais, natureza, só que, não sei, eu acho que os meus últimos anos de secundário, portanto, eu sabia que eu tinha que estar ligada às ciências, e imagina aqueles testes psicotécnicos que se fazem, eu tinha 20 a filosofia, 20 a psicologia e depois tinha 20 a matemática e a fisicoquímica. Ou seja, aquilo nem sequer me dava biologias, que era as áreas onde eu era mediana, mas eu pensava, não, eu tenho que aliar a técnica e a ciência com a comunicação, que era aquilo que eu de facto gostava, com o lado humano, e percebi cedo que a veterinária se calhar não me ia trazer esse prazer que estas áreas humanas tinham. E então decidi, ok, se calhar ciências da nutrição é interessante porque era muito um hobby para mim estudar a alimentação, adorava cozinhar. Foi na altura em que começaram a aparecer, através da SIC Mulher, por exemplo, começaram a aparecer aqueles programas de cozinha da Martha Stewart, da Nigella, do Jamie Oliver. E aquilo para mim era fascinante, portanto eu pensei, não, isto para mim é uma área que é capaz de me trazer um lado de hobby, a comunicação e a técnica, a ciência que está sempre a evoluir. E portanto, olha, foi por aí. E testei o curso. Achei, achei o curso chato, enfadonho, não era nada daquilo que eu via a vir de fora, porque eu estava muito, já tinha muito contacto com tendências americanas, no Brasil, que há muita, a nutrição é muito diferente daquilo que é praticado em Portugal, e portanto achei a experiência do curso em si uma chatice para quem queria e tinha esta sede de pôr a nutrição em prática, porque os primeiros anos são muito generalistas, como acontece com quase todos os cursos. Mas olha, depois fui fazendo o meu caminho quando acabei a faculdade e acho que por aí a nutrição se tornou completamente Vou agarrar diferente. nisso que tu estavas a dizer, até porque isso acontece a muitas pessoas, não é? Quando decidem por uma área académica e depois, de facto, sentem, sobretudo, que os primeiros anos são exatamente aquilo que tu disseste de forma textual, enfadonhos. Exato. Tu lembras-te como é que na altura foste gerindo a ânsia que tinhas de facto, terminar aquela licenciatura porque sabias que era isso que querias fazer, com esse lado que, de alguma forma, criava este desgaste e, entre aspas, alguma desilusão com aquilo que era o dia-a-dia? Como é Sim. que gerias isso? Sim, eu lembro que eu no segundo ano da faculdade pensei, a única forma de eu me manter aqui e de continuar a ter motivação para vir estudar isto é perceber o que é que eu vou fazer no futuro. E então contactei na altura a doutora Teresa Branco, que tem as suas clínicas hoje em dia também, contactei-a e perguntei-lhe, olha, eu sei que eu estou na faculdade, sou uma miúda, sou muito nova, mas eu gostava de ter um contacto com o mundo porque provavelmente eu vou estudar numa área diferente, porque todos os meus colegas vão querer clínica e eu quero ter uma abordagem um bocadinho diferente no início, até para perceber se isto pode ser um mundo interessante para mim. E ela, na altura, foi super acessível. Já há nutricionistas a trabalhar, não sei se ainda são as mesmas, mas na altura tinha nutricionistas muito queridas e, portanto, eu assistia e embebia aquela formação, absorvia tudo o que era a consulta, a dinâmica, o contactar com os pacientes, o ouvir. As pessoas choram muito nas consultas de nutrição, portanto, acaba por ser um misto de emoções. E aí foi quando comecei a perceber que, ok, vamos me manter aqui porque isto vai-me trazer a este mundo algum dia. Portanto, foi aí que eu me motivei. Concentraste, no fundo, num objetivo final, não era? Sim. Onde é que isso te levaria? Sim, ou seja, eu saía das aulas, a minha faculdade era na Egas Muniz, portanto, na Costa da Caparica, ia para Oeiras, que na altura era onde era a clínica, e portanto, basicamente eu fazia horas extra ali de formação através desse pequeno estágio que eu resolvi fazer para mim e que tive a sorte de me abrirem portas e de me deixarem fazer isso, e foi muito, muito bom. E quando estavas para terminar a tua licenciatura, quais é que eram as tuas expectativas? Sabias exatamente por onde é que querias começar? Tinhas delineado alguma coisa para ti nessa fase?
Não, eu sabia que não queria estagiar em clínica, precisamente porque eu sabia que todos os meus colegas iam ter esse percurso inicial e eu queria me distanciar disso. Queria ter um primeiro contacto com o mundo do trabalho que fosse ligado às empresas, para perceber o que é que um nutricionista pode fazer numa empresa. E para mim isso foi importante porque, como eu já tinha o lado da clínica, achava que ir para a clínica seria mais do mesmo. Hospitalar nunca foi uma opção para mim porque a nutrição, pelo menos aquilo que eu via e que ainda infelizmente é assim, é que nos hospitais há pouca margem para inovação na nutrição, há muito trabalho e, portanto, as consultas são muito mais rápidas e, pronto, eu não estava de acordo com as coisas que eram praticadas e, portanto, o hospital estava fora de questão. Então, olha, as empresas foram assim o meu caminho, a minha escolha. E foste, efetivamente, para o mundo corporativo, foste Foi, estagiar foi, durante um tempo no grupo Eurest. Como é que foi? exatamente. Chegaste ao mundo corporativo, que era de facto o caminho que te parecia que seria o teu. Como é que foi esta primeira experiência no mundo das empresas? Olha, aí adorei, porque de facto tinha um contacto com aquilo que era o mundo do trabalho e com aquilo que se fazia na altura. E foi muito importante para mim perceber uma realidade que eu não tinha noção, porque hoje em dia é muito fácil tu ires, imagina, vais a um hospital privado, estás internada no hospital por algum motivo e durante aquele tempo são-te servidas refeições, pronto, porque o grupo Eurest o que faz é muito restauração neste género de ambientes, os refeitórios das empresas, etc. E é muito fácil nós criticarmos aquilo que nos é servido, ou assim. Eu estava por trás a perceber como é que era a perspectiva, quanto dinheiro é que há para trabalhar, como é que tu consegues fazer uma refeição completa para servir nestes contextos, como é que se faz um menu, os custos, ou seja, aprendi de facto a ter uma perspectiva muito global de toda uma vertente diferente da nutrição, mas aplicada a vários contextos, fossem empresas, fossem hospitais. Portanto, foi muito giro, gostei imenso e também tive a sorte de apanhar pessoas muito boas na altura. E a coisa que me deu mais gozo foi que, como eu estava em contexto de estágio curricular, portanto, ainda ligada à faculdade, eu tinha que fazer um trabalho e na altura decidi fazer um trabalho dos procedimentos de higiene e segurança alimentar da produção de sushi, que era uma coisa que não existia nada legislado, não havia nada feito e, portanto, eu sentia, ok, estou outra vez numa área onde não há nada, portanto, tenho aqui uma margem muito engraçada para trabalhar. E isso depois deu origem a um artigo científico que foi publicado numa das revistas mais conhecidas a nível de nutrição em Portugal, portanto, foi outra rampa de lançamento para mim e foi uma área que me deu imenso gosto de trabalhar por causa disso, porque pensei, estou a conseguir inovar e distanciar-me outra vez daquilo que já é muito feito e trazer até para a faculdade uma coisa que se calhar eles não estavam à espera. Portanto, foi muito Uma giro. jovem licenciada agarra numa coisa para trabalhar, para fazer um trabalho, mas que não tem base de facto de histórica de ir à procura de coisas que já foram feitas anteriormente. Primeiro, como é que te surge uma ideia de fazer uma coisa que não existe, não é? Uhum. E depois agarras-te a quê para fazer? Porque tu continuas a fazer muito isso, não é? Procuraste coisas que estão muito pouco desenvolvidas para pesquisares, para documentares e para depois poderes escrever sobre isso. A que é que te agarras desde tão cedo, como acabaste de comentar? Olha, eu acho que é um bocadinho um espírito de criatividade. Enquanto houver trabalho criativo em tudo o que eu faço, para mim o trabalho continua a ser interessante. Quando começar a ser mais do mesmo, aquilo que tu sentes é mais do mesmo. E portanto, parece que a tua própria motivação se vai estagnando. E aquilo que eu sinto é que para tu te manteres constantemente motivada, tem que haver um fator que te puxe, aquela cenourinha, não é? E para mim era a criatividade. Na altura, eu acho que o projeto até foi desafiado pela própria Oreste, ou seja, eles tinham esta necessidade porque tinham cada vez mais locais onde eles serviam sushi e não tinham nenhum manual de procedimentos de boas práticas, não tinham nada ainda elaborado e surgiu a oportunidade de eu fazer. Portanto, eu acho que o convite até surgiu assim. E na altura eu pensei nisso, peguei nisso com eles e tentámos realmente trabalhar. Não havendo nada, aquilo que nós fazíamos era procurar todos os estudos que havia, muita coisa internacional e trabalhar um bocadinho para construir isso. Claro que entretanto já há de ter sido evoluído e trabalhado, porque já passaram mais de 10 anos, mas pelo menos foi um bom ponto de partida e é realmente pensares, ok, eu tenho a oportunidade de ser pioneira em qualquer coisa. E isso para mim motiva-me muito. Depois decidiste enverdar por uma área ligeiramente distinta ainda no mundo das empresas, mas pela área do desporto, Sim. porque foste nutricionista também da cadeia de ginásios Home Space. Como é que faz esta passagem? Como é que foi para ti esta experiência mais ligada ao desporto?
Olha, essa foi uma que eu não estava à espera. Nós estávamos a atravessar a crise 2012, 2013, ainda uma altura muito complicada no trabalho, e nutrição é uma área que é muito difícil para uma pessoa que está a começar a trabalhar, é muito difícil encontrar um caminho e um trabalho, há poucas empresas a contratar. E na altura eu lembro-me que eu pensei, foi uma rampa de lançamento para um mundo diferente outra vez. Ou seja, houve essa oportunidade, o Home Space estava na altura a criar o seu programa de nutrição, iam contratar muitas nutricionistas e eu pensei, ok, vamos experimentar esta oportunidade. E aí o que eu senti, que a maior aprendizagem que eu tirei disso foi a experiência e o contacto humano. Aí eu percebi que tinha muita facilidade em falar com pessoas, em criar ligações e, aliás, era muito boa nisso e muito péssima no trabalho comercial. Porque no mundo do desporto, quando estás cingida ao mundo do desporto, as pessoas vão à procura de coisas muito específicas associadas àquilo que também querem fazer com a atividade física que praticam, não é? Sim, sim. Embora ali o público que eu tinha no ginásio em que eu estava na altura, que era o de Alvalade, não tinha nada a ver com isso. Ou seja, eram pessoas que gostavam, era daquela coisa do irem ao ginásio ao fim do dia, terem os grupos dos amigos. Aquilo era muito engraçado porque tinha as pessoas que se encontravam todos os dias e faziam todos os dias as mesmas coisas, eram muito amigos uns dos outros, e eu, pelo horário que tinha, apanhava todas essas pessoas. E por isso é que eu te digo, olha, eu tinha um grupo de amigos quase, que eram as pessoas que eu atendia, mas muito pouco virado para a parte comercial. Percebi que o meu foco não estava aí, estava em tentar ajudá-los e eles tinham objetivos, eram pessoas perfeitamente normais, que gostavam de comer e traziam-me chocolates, garrafas de vinho, portanto, percebes o género, não é o típico desportista. Mas criavam-se ligações muito engraçadas e pronto, e que eu desfocava completamente do trabalho comercial. Perdão, é nessa altura que tu vais estudar para Londres. Sim, eu não fui viver mesmo em Londres. Na altura eu candidatei-me, eu sabia que queria um programa de mestrado que não fosse cá, porque eu não encontrava cá o programa ideal para mim. E eu queria muito explorar políticas alimentares. E políticas alimentares era uma área que eu gostava de ter uma perspectiva pelo menos mais europeia, se não internacional. E consegui, entrei em 3 faculdades em Londres que tinham programas que me permitiam fazer um intercâmbio entre uma mistura entre o online e o presencial, porque eu não queria, na altura, já tinha começado a namorar com o meu atual marido e fiquei com aquela sensação, não queria muito sair de Portugal. Nunca tive assim aquele objetivo de viver fora. Achava giro se fosse uma experiência que pudesse ter com amigos ou eventualmente até com um namorado, marido, mas não ir assim sozinha. E na altura, o entrar nessas 3, entrei na City University, que foi onde acabei por fazer o programa porque foi o que eu gostei mais, na King's College e também na Imperial. E acabei por escolher a City por causa disso e foi uma experiência super gira. Em que é que consistiu? O que é que foste à procura nesta formação complementar? Olha, eu na altura, cá em Portugal, estava politicamente muito ativa, numa juventude política e, portanto, eu queria muito uma formação académica que me desse uma vertente política dentro da alimentação. Ou seja, coisas como a política agrícola comum, como é que se fazem coisas, medidas que nós às vezes vamos ouvindo nas notícias, como, imagina a definição do aumento do IVA em bebidas açucaradas, e tu tentas perceber, ok, isto foi uma medida política que foi decidida para tentar um objetivo de saúde pública. Pronto, então eu queria muito uma vertente muito diferente daquilo que tinha feito em termos de formação académica, mas que me desse essa parte política e economia, sobretudo, que eram áreas que eu queria estudar e que não tinha tido oportunidade num curso que era tão científico, e que tinha muito pouco dessas áreas, e gostei mesmo. Conseguiste, foste à procura de algo que encontraste? Sim, encontrei. E na altura fiquei muito com a ideia de poder vir a trabalhar numa ONG ou alguma instituição política, uma FAO, uma coisa do estilo, e percebi que se não enverdasse pelo empreendedorismo, que era uma área que para mim sempre foi a primeira opção, que poderia ser uma segunda via onde eu talvez gostasse de trabalhar. Portanto, abriste um bocadinho o teu leque aí também, não é? Sim, sim. Eu acho que a formação académica, pelo menos quando eu fui para o meu mestrado, não foi com o intuito de usar a nível de trabalho diretamente. Ou seja, eu sabia que a probabilidade em Portugal de conseguir um trabalho numa ONG ou mesmo numa organização governamental ligada à alimentação seria muito baixa, porque existem muito poucas cá. E que esse não seria um percurso fácil e que talvez não fosse um percurso que me realizasse muito a nível profissional, por ser algo que se calhar poderia ter, mais uma vez, características um bocadinho enfadonhas, dependendo do projeto.
E, portanto, o que pensei foi, eu quero alguma coisa que me enriqueça a vários níveis e que me permita, se eu enverdar por outras áreas, pelo menos ter valências que eu se calhar nunca explorei, não é? E que me fizessem a economia, a gestão, a política, eu acho que são sempre coisas importantes em qualquer área de trabalho. Claro. E, portanto, olha, acabei por esta via. Continuaste então durante um tempo no mundo das empresas, a Dieta Impor, a Nutrialma, como nutricionista, mas também fazeres alguma investigação. O que é que estiveste a fazer durante este período? Olha, trabalhava muito como em consultoria, acho que esses foram os anos mais loucos da minha vida, provavelmente, desde 2015 até 2018, mais ou menos. Foram assim 3 anos em que eu trabalhava muito, porque estava, no fundo, a trabalhar por conta de outra, em outras empresas. Muita da investigação que eu fazia, e acho que também foi um bocadinho ditando o percurso de trabalho que eu tenho agora, na Dieta Impor, por exemplo, eu tinha responsabilidades muito grandes de formação, que era uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu tinha que formar equipas, pessoas que estão em atendimento ao público, e, portanto, imagina, para uma miúda de 24 anos foi outro desafio, formar as pessoas de 40 e muitos, 50, com muitos anos de casa, e tentaste passar uma imagem de credibilidade. E então, na altura, uma das coisas que eu pensava foi: eu vou ter que passar a imagem não da credibilidade, mas da empatia. E conquistei, assim, uma série de pessoas, e acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz na altura. E aí, olha, vês, a política acho que me ajudou muito. Foi perceber, ok, eu tenho que comunicar com estas pessoas com a maior abertura e humildade possível, para que eles percebam que eu não estou aqui para os impor nada que se calhar eles não saibam, mas para os ajudar a desconstruir algumas dúvidas que eles possam ter atualmente, e daí pegarmos na formação. Então acho que isso foi a minha maior escola, e o trabalho que eu fui aprendendo foi muito em técnicas de formação, que não, a minha mãe é formadora e muito ligada à área de recursos humanos, portanto fui embebendo muitas coisas e pedindo muita ajuda, e isso foi uma das coisas que senti que me ajudou mais. E depois a área da alimentação, mais consciente, vegetariana, etc., também veio muito daí, por ser uma empresa que está muito ligada a esses mundos. A Nutrialma faz um serviço completamente diferente, de consultoria, mais uma vez ligada à restauração coletiva, um bocadinho mais parecido com a Eureste. E aí também havia muito o lado do cliente, o poder de encaixe, teres várias pessoas envolvidas numa questão de decisão, teres custos para gerir, equipas, mais uma vez, com muitos anos de casa, e teres que, lá está, uma miúda a tentar dar ali a volta àquelas pessoas. Portanto, eu senti que esses foram os meus principais desafios, e a evolução, e ao mesmo tempo, a par disso, ir construindo um percurso paralelo que me permitisse chegar onde estou hoje, não é? Portanto, fui lançando os livros ao longo desses anos, tinha muitos programas de televisão, muitos workshops de cozinha, que na altura até foram desafiados pela própria Dieta Impor, e depois comecei a receber convites de outras entidades para isso. Portanto, acho que isso foi uma loucura. Se me perguntares, eu acho que fico completamente perdida nesses anos, nem sei descrever o que é que aconteceu, quando, como Já lá é que vou isso foi. perguntar pelos livros, mas queria perceber, é curioso, porque vou agarrar nisso que estás a dizer, que é a postura com que nós chegamos aos sítios, aos projetos, às empresas, às equipas, pode literalmente ditar o sucesso ou insucesso daquilo que nós vamos fazer. Sim, 100%. Eu acho que isso é uma capacidade que nós temos que ter, que é uma postura de humildade, porque quando tu estás, por exemplo, no caso da Nutriama, imagina, nós somos pessoas de uma instituição, de uma empresa, formados numa determinada área, licenciados, etc. E estás a falar com pessoas que se calhar têm uma escolaridade básica, que fazem aquilo há muitos anos, e tu, no fundo, estás a meter-te no trabalho delas, porque sabes que aquilo que tu lhes podes trazer pode ensinar e ajudar a que as coisas corram melhor. E imagina, no meu caso, técnicas de alimentação mais saudável, etc., às vezes até de rentabilização dos processos, mas é muito difícil tu conseguires explicar a uma pessoa, que é a pessoa que vai pôr em prática e que vai ditar o sucesso da empresa, não é? Se tu não tiveres uma postura aberta, humilde, e se não estiveres disposta a ouvir. E eu acho que isto acontece um bocadinho por todo o lado. Se tu entrares com aquela postura de quase entrares a matar e quereres impor o teu ponto de vista porque, ok, foi decidido assim, nunca vais fazer com que aquela pessoa entenda porque é que as coisas estão a ser feitas daquela maneira, porque é que é importante. E nós ouvimos muitos nãos, não é? Quando tu tentas impor ou projetar uma... No fundo, o que nós tentávamos era fazer
tinhas num refeitório de uma empresa, tinhas alguns pratos que eram mais tradicionais e o que nós tentávamos era encaixar alguns mais saudáveis. Práticas de alimentação saudável, redução de sal, redução de gordura. E tinhas muitas senhoras que diziam: mas se eu fizer isso ninguém vai querer, ou ninguém vai comer, ou eu faço assim porque eles querem, ou eu faço assim porque eles pedem. Ok, mas se nós se calhar oferecermos, quem quer mesmo vai continuar a comer menos bem, mas quem quiser uma opção mais saudável vai ter opções. Pronto, então era difícil, mas eu acho que isso é muito importante. A comunicação, o saberes ouvir, o saberes te colocar no lugar daquela pessoa, o estares presente, que eu acho que muitas vezes faz falta. E na minha perspectiva, por exemplo, eu fui a muitas lojas, estive muito nas cozinhas com elas, portanto, esse trabalho de acompanhamento também faz com que a outra pessoa sinta que tu te preocupas, que tu queres saber e que tu estás interessada e que não estás ali só para impor uma decisão. Um bocadinho falavas nos livros também. Como é que isso foi surgindo, esse processo? Olha, foi um convite para lançar o Super Alimentos, na altura foi a editora que me convidou e eu na altura estava a trabalhar na Dieta Import, portanto ainda nem sequer tinha muito nome, estava a começar, a única coisa que eu tinha assim mais regular, eu ia à SIC todos os meses e portanto ia sempre, tinha uma espécie de uma rúbrica mensal para falar de alimentação saudável e acho que o convite também veio um bocadinho daí, desse trabalho que eu vinha a construir. E foi um projeto muito giro, construir um livro é uma coisa que dá muito trabalho, um livro de cozinha, sobretudo, dá mesmo muito trabalho, mas foi muito giro. Quando é que começa, ao longo deste caminho todo, quando é que começas, de alguma forma, a projetar a hipótese de criares a tua própria empresa? Desde sempre, desde sempre. Eu acho que antes da faculdade eu já queria criar a minha própria empresa. Porque eu venho de uma família de empreendedores, a minha mãe enveredou por um caminho um bocadinho diferente, foi sempre trabalhando para outras empresas, mas na minha família, os meus avós, mesmo a minha bisavó, tinham uma veia muito empreendedora. E isso para mim sempre foi interessante, ver uma perspectiva de o que era teres algo que é teu. Sentires algo que é teu, ou seja, eu lembro-me de ir para o escritório dos meus avós e todos os funcionários dizerem que era a neta do chefe. Tinhas uma relação muito próxima, não é? Como era uma empresa antigamente, uma empresa familiar, mas teres um contacto muito direto com todas as pessoas que fazem parte da empresa, perceberes todos os processos, etc. E aquele mundo fascinava-me. Não propriamente como uma grande estrutura de uma grande empresa. Eu lembro-me de pensar muito nisso quando estava na faculdade e até quando fui para a Eureste. Vias-te a trabalhar aqui o resto da vida numa estrutura de cadeia normal, de grandes empresas, em que se vai subindo e trabalhando um bocadinho a pulso para se conseguir crescer. E eu pensava sempre que não, eu queria ter um papel um bocadinho diferente e construir algo que fosse meu e que ajudasse a criar uma equipa diferente e algo que me viesse a mudar a saúde de alguma forma, mas não com uma grande estrutura. Então, olha, se foi surgindo assim, criei esse caminho paralelo. Em 2018 foi quando eu decidi oficialmente que já chegava de trabalhar 80, 90 horas por semana e decidi lançar-me sozinha. Claro que isso depois acarretou outro stress e outras preocupações, mas foi a melhor decisão que podia ter tomado. Como é que foi esse processo? Porque em 2018 surge de facto a Lavit, a tua atual Uhum. Lavit. Como é que é esse processo de facto começares a trabalhar para ti própria? Olha, é difícil. Eu acho que a grande vantagem que eu tinha era que ao longo de toda a minha carreira, todo o meu percurso profissional, que na altura eu tinha 28 anos, portanto continuava a ser ainda uma miúda, mas na altura o que eu sentia era que toda a minha facilidade de criar contactos, de falar com pessoas, de me aproximar, tinha feito com que eu tivesse criado um percurso muito interessante. E isso eu depois fui vendo ao longo do tempo, porque de facto o trabalho de portfólio que se vai criando, nós não temos noção às vezes do impacto que isso pode ter, porque parecem coisas pequeninas, criares um livro, ou ires à televisão, etc. Mas isso vai construindo uma imagem de credibilidade que te ajuda, quando estás sozinha, a perceberes que podes ter algum caminho. E na altura, quando eu me decidi realmente afastar de outras empresas e lançar-me sozinha, o que eu pensei foi isso, quer dizer, ok, as pessoas estão a dar-me votos de confiança, eu trabalho muitas horas em projetos de consultoria, mesmo a dar consultas, etc., fora daquilo que são entidades já reconhecidas e empresas reconhecidas, portanto significa que isto pode ter pernas para andar, mas foi assustador, porque, quer dizer, eu não tinha formação de gestão de empresas, de contabilidade, e eu acho que a melhor coisa, e hoje em dia penso muitas vezes nisso, que é a melhor coisa que eu tive nessa altura foi que os meus pais e a minha família nunca me disseram que não. Nunca em momento algum alguém me disse: tens a certeza? Nunca te travaram, não é? Não. E eu penso, às vezes penso nisso, que é, eu um dia gostava de ter de ter esse discernimento enquanto mãe, de nunca dizer nunca dizer nada às minhas filhas que possa fazer com que elas duvidem de si, porque eu lembro-me de
Pensar com 28 anos, ter imensa segurança no que estava a fazer e com todos os medos que há por trás, sentia-me Essa bem. rede de suporte de alguma forma também, não Sim, é? exatamente. Eu pensava, não, se os meus pais não questionam, os meus pais são as pessoas que me conhecem melhor, de certeza que isto vai correr bem. E então, olha, eu acho que fui com essa ingenuidade de, não, isto vai andar, isto E pouco a vai pouco foste crescer. criando a tua estrutura. Sim. Hoje, se nós amanhã chegarmos à tua consulta, quem é que nós encontramos? Quem é que é a Mafalda, efetivamente, enquanto nutricionista? Porque o nutricionista muitas vezes é um psicólogo também, é uma pessoa que ouve muito, porque há pessoas que estão muito contentes, há pessoas que estão muito tristes, não é? Uhum. Tens agora uma consulta num determinado formato, a pessoa seguinte já é completamente distinta e, portanto, o teu mindset tem que ser outro completamente diferente. Quando nós nos sentamos frente a frente contigo na tua consulta, quem é que nós encontramos? Olha, eu gostava que essa fosse a opinião de encontrar uma pessoa que finalmente te ouve. Pronto, isso é um dos pontos mais importantes para mim, que é eu mesmo enquanto profissional tento incutir isso nas pessoas que trabalham comigo, mas eu sei que se eu for a uma consulta, muitas vezes aquilo que eu sinto é isso, que ninguém ouve aquilo que tu tens para dizer, as consultas são de 20 minutos e é tudo muito rápido e não há tempo. Nas minhas consultas eu tento que haja pelo menos uma hora para um primeiro contacto, para que a pessoa me faça um histórico daquilo que se passou e para que eu tente perceber qual é que vai ser a melhor abordagem, porque eu trabalho sobretudo uma área muito específica hoje em dia, a área de saúde intestinal, é a área que eu gosto mais, e tudo o que envolve, não é? As doenças autoimunes também que estão muito associadas, a questão do peso, que geralmente é sempre, eu gosto que seja a segunda motivação, porque normalmente uma pessoa que vem só com a motivação de dieta desiste muito facilmente, e uma pessoa que venha com uma motivação de saúde é uma pessoa que tem as prioridades alinhadas, pelo menos na minha ótica. E então eu gosto sempre de ir trabalhando, como dizias, ir adaptando a cada pessoa e perceber até onde é que eu posso ir, porque mesmo a nível de saúde intestinal muitas vezes é preciso fazer muitas mudanças e há pessoas que estão mais preparadas do que outras, então eu tento sempre ouvir muito para perceber como é que isso vai ser, de que forma é que isso pode impactar a dinâmica familiar, as refeições, se a pessoa gosta de cozinhar, se não gosta, pronto, e de perceber tudo aquilo que pode ser importante para aquela pessoa. Então eu acho que a posição de empatia, lá está, para mim é assim das coisas mais importantes. E sentes que de facto hoje as pessoas já chegam com essa preocupação em primeira instância da sua saúde e não de ganhar peso ou perder peso, porque pode acontecer a hipótese também de ter que ganhar, não é? Sim. Sentes que há essa mudança de consciência de que eu vou por uma questão de saúde, independentemente do peso que eu tenho hoje? Sim, a mim chegam esse género de pessoas e eu acho que isso também é fruto daquele trabalho todo que eu tenho vindo a construir, porque uma coisa que eu sempre tive muito presente é, se tu comunicares sempre a tua área de trabalho e aquilo que tu gostas de fazer, tu atrás as pessoas que estão preocupadas de facto com esta área. E pelo menos no que toca à saúde, para mim isso faz todo o Que é a sentido. especialização muito concreta, não é? Exatamente, é um tema muito específico e as pessoas vêm falar de coisas que prejudicam a sua qualidade de vida, não é? Que no fundo as deixam em baixo e que muitas vezes fazem com que a sua autoestima não seja boa, porque imagina, no que toca à saúde intestinal, muitas vezes eu tenho muitas mulheres que dizem, eu já não consigo vestir determinada roupa, tenho às vezes, tento marcar as reuniões de manhã em vez de ser à hora do almoço ou a seguir à tarde, porque fico sempre com a barriga inchada, desconfortável, com dores, e isso eu sei que é uma coisa que compromete muito a qualidade de vida. E então, para mim, esta questão é muito importante de comunicar às pessoas que não é normal e que há uma solução, e eu acho que isso ajuda. Por outro lado, eu sempre tive muito presente que a linguagem que eu comunico, seja no meu site, no Instagram, etc., eu sempre tive uma política de linguagem positiva. Ou seja, nunca vês um post meu em que eu digo faça isto, não faça isto, compre este produto, não compre aquele. Porque eu não acredito nisso. Eu acredito mais em educar a pessoa para que ela entenda porque é que aquele faz mais sentido. E vai ter que ser aquela pessoa a decidir se quer comprar o outro ou não. Porque eu também como Nutella, um croissant com Nutella de vez em quando também me faz muito bem. Agora, não quer dizer que tenha Nutella em casa ou que eu coma no dia a dia, não é? É uma questão de escolha. E essa linguagem positiva pela escolha acho que atrai também um tipo de pessoas que sejam razoáveis o suficiente para perceberem que, ok, eu estou preocupada com a minha saúde, mas eu não quero extremismos, não quero pesar, não quero contar calorias, quero fazer uma coisa que seja equilibrada para mim e que me permita viver com qualidade e com saúde. E acho que essa forma de comunicar atrai as pessoas que tu precisas e que tu queres atender. Pronto, pelo menos eu acredito que é muito assim. Por isso, sim, o meu público é um público consciente e são pessoas realmente preocupadas com a saúde e não só com a estética. Obviamente, todos nós somos vaidosos e a estética está lá, mas isso não é a prioridade. Tu também estás muito ligada a workshops e eventos com o mundo das empresas. Uhum.
Sentes no teu dia a dia que hoje também há essa preocupação de forma um bocadinho mais generalizada das empresas em promover esse tipo de eventos para os seus colaboradores porque estão preocupados com a saúde e bem-estar, uma vez mais, dos seus colaboradores? Sim, sim, vejo que cada vez há mais. É interessante que, geralmente, as pessoas que contratam este serviço que nós fazemos, sejam os webinars, por exemplo, durante a pandemia tivemos que fazer muitas formações online, até para grandes empresas, fizemos coisas muito giras de cursos, por exemplo, para preparar a reforma para alguns colaboradores das empresas que já estavam nessa idade. Portanto, foi um trabalho também muito giro, mas eu acho que cada vez há mais essa consciência. E depois, geralmente, as pessoas que contratam estes serviços são as pessoas mais conscientes da equipa e para quem é mais interessante o tema. Claro que depois apanhas um público que tem uma consciência muito diferente, não é? Porque não são os meus seguidores diretos que me vieram procurar. Portanto, aí eu já consigo perceber que há pessoas com muita consciência, muito cuidado, há pessoas que não tanto, há pessoas que não querem mesmo saber. E, portanto, também é interessante o desafio de comunicação para esse género de público tão diferente. E às vezes até de cativares uma pessoa que poderia ter uma abordagem, lá está, de pesar calorias, de pesar alimentos, de contar calorias, etc. E de desconstruires um bocadinho aquelas preocupações. Portanto, os eventos para as empresas eu acho que são cada vez mais interessantes e as empresas também pedem temas muito específicos. Eu tento sempre abordar coisas como o que é que nós podemos levar para o trabalho, que nos ajuda, olha, a evitar esse mal-estar, as barrigas inchadas, etc. Mas que também contribua para que as pessoas tenham maior foco, maior capacidade de concentração, porque infelizmente, esta história de as pessoas dizerem que a meio da tarde têm vontade do doce, isso é um sinal de que as pessoas não estão concentradas, estão aborrecidas no que estão a fazer, muito provavelmente não estão a ser produtivas, porque estão a pensar em comida e em doces, não é? Portanto, também nos mostra que se calhar temos que nutrir melhor os nossos colaboradores e incentivarmos para essa educação alimentar, para que de facto um horário de trabalho seja produtivo durante aquele tempo, não é? E que as pessoas tenham a sua criatividade em bons níveis. E se sairmos do mundo das empresas e entrarmos no mundo da sociedade, dos cidadãos em geral, sentes também essa preocupação adicional? Sentes que de uma forma mais generalizada as pessoas estão mais preocupadas com a sua saúde e com aquilo, com a influência que a alimentação tem efetivamente na sua saúde? Sinto. E tenho notado essa diferença mais até nas idades, porque o meu público-alvo no início era muito jovem, tinha se calhar no máximo pessoas com 40 anos, portanto mesmo começava muito, muito cedo, e com o tempo, não sei se pelo passa-palavra, se pelo de facto as pessoas estarem cada vez mais conscientes, foi estendendo para os 45, 50, hoje em dia tenho pessoas de 70 anos que me procuram, e que dizem: olha, eu estou farto de médicos e medicamentos, arranje-me uma solução. E é muito engraçado perceber que esta questão de facto impacta. As pessoas começam a perceber que não lhes faz sentido não terem qualidade de vida. E quando digo uma pessoa de 70 anos, digo eu tenho tido pessoas espetaculares de 70 anos que eu digo eu gostava de ter a cabeça neste sítio quando tivesse 70 anos. Que são de facto pessoas que sempre foram muito ativas e que de repente não têm qualidade de vida, estão a ter, por exemplo, aqui a nível intestinal ou mesmo com dores e tudo, e as pessoas dizem isto não é normal e eu não tenho um estilo de vida que faça com que eu tenha estas dores e isto não faz sentido. E, portanto, e são fisicamente ativas, são pessoas que não se isolam, portanto, que gostam de estar informadas, que leem muito mais, ou seja, eu acho que a nossa informação e a sociedade também tem evoluído muito no sentido de questionar a saúde como ela era e a querer melhorar. E isso é muito interessante também. Se procuram também muito essas alternativas, não é? Sim. Este é o caminho tradicional, deixa-me perceber o que há noutro caminho para poder complementar até muitas vezes com este. Sim, ficam cansadas, eu acho, no fundo, porque imagina se tu fores há 10 anos seguida por um médico que te dá a medicação, que te vai ajudando a controlar, mas que quando tu perguntas pela alimentação, porque muito provavelmente também não é a área de trabalho dele, não é a Claro. área de foco, mas que ele te diz, não precisa de mudar, ou não se preocupa, ou vai tentando manter só o peso saudável e tal, tu não arranjas uma resposta completa e, portanto, às tantas percebendo que só aquilo não está a ser suficiente, também vais tentar um bocadinho dar a volta e acho que é um bocadinho isso que eu sinto que tem acontecido às pessoas. Olha, e tu como uma fã de pesquisar, investigar, procurar mais, a tua ligação também ao mundo editorial por teu próprio livro, etc. Que livros é que tens lido ao longo da tua carreira que eventualmente destacarias como hum, algo que tenha marcado, que tenha feito alguma diferença quando leste? Olha, é difícil porque eu acho que há sempre muitos livros para destacar e em várias áreas diferentes. Mas olha,
Há um livro, eu depois posso deixar a descrição do livro, que eu tenho receio de não estar a dizer bem o nome, mas é sobre tu colocares as respostas, as perguntas de uma determinada forma, saberes fazer uma conversa colocando as perguntas de uma determinada forma para obteres a informação que tu queres. Um, eu depois mando-te o link para podermos colocar aqui na descrição do episódio, mas achei esse livro muito interessante, porque do ponto de vista de conversa, em nutrição isso acontece-nos muito, porque imagina, eu faço muitas perguntas, mas às vezes não me lembro de perguntar tudo, não é? E às vezes tenho pessoas que a meio da conversa que dizem, não sei se era importante, mas... E eu digo, não, aqui é tudo importante. Pronto, e então às vezes tento sempre lembrar-me desse livro e colocar as questões dessa forma para de facto questionar, porque eu acho que é muito importante sabermos fazer com que em nutrição, por exemplo, às vezes as pessoas cheguem a conclusões que tu queres que elas cheguem sozinhas, e que se fores tu a dizer, se calhar vai Tens entrar. que as conduzir, não é? Sim, se calhar se fores tu a dizer, tenho que fazer assim e assado, a pessoa não percebe a importância do porquê. E às vezes, se fizeres a pergunta de uma outra forma, é ela a chegar àquela conclusão e tu dizes, é exatamente isso. Então Já estamos chegou outra lá. vez ao poder da comunicação, não é? Sim, exatamente. Portanto, esse eu acho que é super interessante. E depois, eu acho que outro livro que eu destacaria também para qualquer percurso profissional é um que se chama Thinking Fast and Slow. Não sei se já leste esse livro, Não. pronto, mas que eu acho que também é muito interessante, porque é a forma como tu pensas, como abordas os temas, esta questão de vivermos num mundo perfeitamente alucinante e de não haver tempo para nada, e a forma como tu desconstróis um bocadinho esse pensamento e tentas ao mesmo tempo implementar coisas que te permitam desacelerar, porque eu noto isto e tu se calhar também notas que com a correria do dia a dia tu tens uma lista infindável de coisas para implementar e depois fazes não sei quantos cursos porque pensas isto é super interessante, mas depois nunca chega ao tempo de tu implementares. E quando tu percebes a importância de travar esse tempo e de parar um bocadinho, começas a implementar coisas que de repente parece que te dão ainda mais tempo. E isso para mim é a maior dificuldade. E eu acho que sou boa a gerir tempo e mesmo assim sou péssima ao mesmo tempo porque eu sinto que falta sempre tempo. Mas acho que esse livro também é muito interessante nessa perspectiva de como é que tu geres, como é que tu podes ser ou não produtiva nesse aspecto. Isto porque, em termos de livros de nutrição, pode haver muita coisa que possa ser interessante. Eu acho que o Cérebro de Farinha, por exemplo, é muito interessante porque é muito disruptivo. E é um livro que pode chocar, mas ao mesmo tempo também pode abrir um bocadinho aquela porta para tu te questionares. Mas acho que se calhar estes dois fazem mais sentido. Eu depois das perguntas estou mesmo irritada, não me Mas lembro já do nome deixamos dela. depois na descrição, não te preocupes. Mas pronto, mas depois colocamos aqui, porque esse de facto eu acho que foi é sempre dos livros que, por exemplo, eu recomendo mais a todas as nutricionistas que vêm estagiar comigo, porque eu digo que se tu queres colocar uma boa conversa e saber levar as pessoas, é importante saberes comunicar com elas e fazeres com que as próprias pessoas também cheguem às suas conclusões, porque é muito, tu vês muito isso com as relações familiares. Tu podes ter uma psicóloga na família que, quando tu tens um problema, te está a ajudar e te diz tu precisas disto ou daquilo, mas aquela pessoa, se calhar, só quando for fazer uma consulta de psicologia é que vai, de facto, chegar lá, não é? Porque foi outra pessoa, porque foi outro contexto. E em nutrição isso acontece imenso, não é? Depois as minhas amigas, a minha família, pronto, é sempre assim. Olha, qual é que acreditas que até esta fase do teu percurso profissional possa ter sido assim um momento mais desafiador? Se calhar, eu acho que foi o início da empresa, mesmo quando decidi ficar sozinha. Passei ali por um período que não sei se é bem um burnout, é aquilo que se chama agora o burnout, né? Passei por uma fase de muito stress porque eu sentia que as coisas estavam a correr bem, mas eu tinha que aprender ainda tanto que me levou a questionar muitas vezes se eu estava no caminho certo. E acho que de 2018 a 2020 eu questionei muitas vezes, eu pensava, não, eu estou feliz aqui, mas eu questionava muitas vezes se tinha tomado a decisão certa. Eu lembro que foi em 2020, quando fiz os 30 anos, de me perguntarem, então, e tal, aquela coisa de fazeres 30, já não sei, já não tens 20 e tal. Eu dizia, não, eu estou na melhor fase da minha vida. E foi aí que me caiu um bocadinho a ficha de pensar, foi a decisão certa, correu tudo bem, foram 2 anos muito difíceis, mas as coisas estavam bem, a empresa estava a crescer e eu sentia que estava onde queria estar. Portanto, eu acho que o momento mais difícil foi o começar, que eu acho que deve ser, para a maior parte dos empreendedores, deve ser isso, não é? Porque não só te questionas porque não sabes exatamente se tomaste a decisão certa, como se alguma coisa corre mal, tu tens muito mais uma tendência para levar aquilo muito mais a peito do que depois valorizares todas as conquistas que já tiveste.
E lá está, e uma pessoa que não vem de um background de gestão de empresas, etc., para mim era muito difícil e tive que fazer muitos cursos de marketing, de contabilidade, acho que já fiz cursos de tudo. Mas tive que fazer isso para ganhar alguma confiança e não ter medo também de fazer perguntas às vezes que se calhar são um bocado tontas, e eu tinha muito isso. Eu não perguntava nada ao meu contabilista sem perguntar à minha mãe primeiro o que é que aquilo significava, aos meus pais, não é? Porque eu pensava, não, ele não pode perceber que eu não pesco nada disto. Então eu acho que isso foi assim mesmo, sem Talvez por facto de dúvida. não dominares de facto as matérias todas, sentias que não tinhas o controle como tens naquilo que tu de facto dominas, não é? Sim, E esse sim, desconhecido é um bocadinho assustador. sem dúvida. E eu acho que também sou um bocadinho assim de não gosto que as outras pessoas se apercebam que eu não sei do que é que eu estou a falar. E neste caso não sabia mesmo, não é? Portanto, mas não gostava de passar essa imagem de então esta rapariga acabou de construir uma empresa, mas não faz ideia do que é que está a fazer. Pensava, não, isto não pode nunca passar essa, Também essa porque imagem. nunca te propões a fazer mal feito. Sim, não sou perfeccionista, atenção, porque eu acho que é importante fazer com qualidade, mas não me prendo por exemplo, não vou adiando um determinado projeto porque acho que não está perfeito, nunca fui de fazer isso. Mas acho que para sair tem que ter qualidade e eu tenho que ter absoluta segurança no que estou a fazer. Por isso é que eu sentia muito isso, que é, eu não queria fazer perguntas que pudessem passar a imagem de que eu não sabia. Então eu ia ler primeiro. Claro que é o caminho mais difícil, não é? Porque é mais fácil ligares e dizer, desculpe lá, explique-me lá. O que é não sei o quê. Pronto, mas a verdade é que não queria passar essa imagem, então eu acho que dificultei-me a mim própria esse processo por perder muito mais tempo a estudar e a pensar, não, eu tenho que chegar lá sozinha. E atenção, tinha muito apoio de toda a família, mas também não queria despender esse tempo deles. Olha, quero agradecer-te uma vez mais a tua disponibilidade e quero dizer-te também obrigada pela qualidade, mas também pela dedicação extraordinária que tu tens no teu dia a dia em cuidar da nossa saúde. Ai, obrigada. Portanto, Fico muito contente. acho que acima de tudo é isso que tu fazes, não é? Para além da facilidade com que crias relações, eu acho que a forma como tu dedicas efetivamente de corpo e alma a cuidar da saúde de tantas pessoas que muitas vezes vês pela primeira vez ali, não é? Faz toda a diferença efetivamente depois no nosso dia a dia, na nossa qualidade de vida e na forma como podemos de facto protelar os nossos anos com saúde. E portanto eu acho que só te devemos um obrigada pelo trabalho que tens feito. Continuas a ser uma jovem, tens muitos, muitos anos pela frente para continuar a desenvolver a tua carreira. E portanto, muito obrigada, Mafalda. Obrigada, eu, Silvia. Fico muito contente por estar neste podcast, porque, como te disse, não acho que esteja ao nível da maior parte dos teus convidados, porque sou ouvinte do podcast, seguidor do teu trabalho, e o que eu sinto muito também que vais conseguindo trazer para aqui é para todas as pessoas que estejam, seja no mundo corporativo, seja como eu, mais no mundo empreendedor. É bom ter as perspectivas e os desafios que todas estas pessoas passaram, não é? Perceber que se calhar pessoas que hoje em dia estão muito bem também passaram por fases muito desafiantes, muito em baixo, que também se questionaram, e isso é muito importante para as pessoas que estão do outro lado a ouvir. Isso, obrigada. Obrigada, Mafalda. Obrigada, até o próximo Profiler.